Me responde uma coisa, qual tipo de reserva é a melhor para sua acomodação? As reservas diretas ou as reservas que chegam via plataforma? Na aula de hoje eu vou revelar tudo que não te contam, não querem que você saiba sobre as reservas diretas e fazer uma comparação com as reservas via plataformas, para que você possa dizer o que é melhor para o seu negócio. Então vamos lá? Recentemente eu estava lendo uma matéria, uma reportagem na internet, e aí me veio um estalo na cabeça, me veio uma ideia de trazer essa pauta para cá. E primeiro eu vou te falar por que me veio esse estalo na cabeça. Porque eu já me deparei algumas vezes com muitas pessoas, que entregam conteúdo sobre hospedagem, falando bem de reservas diretas, mostrando os benefícios. Só que, ao longo da minha experiência, eu vi que tinha coisas que essas pessoas, que normalmente vendem cursos, querem vender alguma coisa para você, não revelam também. Então, hoje eu vou trazer os dois lados da moeda para que você possa, com seu senso crítico, entender o que você precisa, como potencializar as reservas diretas e saber se encaixa ou não no seu negócio, tá certo? Então vamos lá, o ponto de partida é o seguinte, foi essa uma das partes mais relevantes da reportagem que eu estava lendo, que é, empresas que investiram em mídias sociais cresceram 18% em um ano, enquanto aquelas que investiram pouco ou não investiram tiveram queda de 6%. Então o primeiro ponto aqui está falando de empresas, mas a gente poderia substituir empresas por negócio. Se você trabalha com aluguel de temporada, independente do tipo de acomodação que você tem, pode ser chácara, sítio, chalé, apartamento, casa e também pousada, obviamente, você pode trocar empresas por negócio, porque se você administra, você recebe hóspedes, se você recebe reserva, você tem um negócio na sua mão, tá? E aí, no caso dessa frase, a gente pode só fazer esse paralelo que a lição que está aqui por trás é que quem investe nas mídias sociais tem mais resultado. Então, se você se depara, ou muitas pessoas se deparam com uma reportagem, uma manchete dessa, o que você vai pensar? A primeira coisa que você vai pensar, se essas empresas estão tendo resultado, e eu também tenho um negócio em minhas mãos, eu tenho que estar presente nas redes sociais. E com certeza você já ouviu de alguém, ou com as pessoas que você trabalha, enfim, isso daqui, ou o seu negócio está na internet, tem presença online, ou ele não existe. Isso, sim, é parcialmente verdade, porque hoje a internet ela abre um leque de oportunidades que até pouco tempo atrás a gente não teria, porque o nosso raio de alcance fica muito maior com a internet. Pessoas que antigamente, por limitação física, limitação de espaço, enfim, certas limitações não teriam alcance ao nosso negócio, a internet deu voz e ampliou esse leque. E por conta disso, sim, empresas que têm presença online, presença na internet, tem mais alcance, tem mais força, tem mais voz. Mas a gente tem que entender também o que é preciso, tá? Então, quando você se deparar com alguma manchete, mais ou menos nesse estilo, ou alguém te dizer, você também vê em algum lugar que você tem a obrigação de estar presente online, você também precisa saber do ônus, da parte do seu trabalho. O que você precisa fazer, investir, pensar, contratar, trabalhar. Tem uma série de coisas que você precisa entender antes de pisar nesse universo, que é muito grande. E a gente está vivendo isso. Hoje a gente vive a revolução digital, Então, tem muitos conceitos, muitas coisas por trás que, diferente dos benefícios que as pessoas gostam de vender para as outras, você também precisa entender. E como as reservas diretas que você pode conseguir para sua acomodação é fruto de um trabalho com uma forte presença na internet, eu vou fazer uma engenharia reversa para você entender o que você precisa fazer, se preocupar e se realmente vale ou não vale a pena para o seu negócio. Então vamos lá? Primeiro ponto é o seguinte, a gente entendeu aqui que eu falei, das reportagens, só que Henrique, primeiro você falou de reportagem, de ter presença online. E aí você também está falando com reserva direta. Mas o que está por trás? Qual que é a conexão? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos pensar em reserva direta. Quais são os benefícios de reserva direta? Porque as pessoas na internet, você provavelmente já conhecia alguém, já viu alguém falando bem, eu consegui reserva direta, não veio via plataforma, a pessoa já entrou em contato comigo por WhatsApp, por Instagram. Então vamos lá. Qual é o grande benefício de ter reserva direta? O grande benefício é esse daqui, não paga a comissão das plataformas. Porque plataformas como o TripAdvisor, como o Booking, como a Expedia, como o Airbnb, cobram uma comissão em cima de cada reserva. Beleza, então a partir do momento que é reserva direta, você não paga essa comissão. Então, teoricamente, é uma reserva com um valor maior
por não pagar essa comissão, teoricamente, tá? Qual que é a segunda grande vantagem de reserva direta? É o que chamam de baixo custo do cliente. Você já ouviu falar alguma vez sobre que um cliente fidelizado é 7 vezes mais barato do que conseguir um cliente novo? O que está por trás aqui é o seguinte, porque para chegar clientes novos até a sua acomodação, as plataformas precisam investir em propaganda, em anúncio, em marketing, certo? Só que tem estudos que mostram que se uma pessoa já ficou na sua acomodação, ou já conhece o seu produto, seu serviço, seja de qual ramo for, mas aqui eu vou me ater à hospedagem. Se ela já conhece a sua acomodação e ela aprovou, gostou, ela voltar para sua acomodação ou ela fazer o boca a boca, né, essa propaganda que a gente tanto conhece, é muito mais barato do que você investir ou a plataforma ter que colocar um dinheiro para novas pessoas terem acesso à sua acomodação. Então, aqui a gente costuma falar que o cliente é mais baixo, porque já conhece o seu produto, já conhece o seu serviço, tá certo? É parecido com o seguinte, você me conhece, eu conheço o Henrique, e aí você vira para um outro administrador, um outro anfitrião e fala, o Henrique tem um conteúdo legal, segue lá ele, olha o vídeo dele, inclusive você já pode fazer isso com esse vídeo aqui. Mas enfim, a analogia que eu estou fazendo é o seguinte, é muito mais barato, é muito mais em conta você indicar se você já provou, do que você conseguir um cliente novo, porque conseguir um cliente novo requer uma série de investimentos e de estratégia por trás para que você consiga aquilo dar certo. Então, os 2 grandes benefícios são esses, tá? Você não paga a comissão e você tem um baixo custo para o cliente. Só que, beleza, o benefício todo mundo quer, é a melhor parte. Só que a grande pergunta é, como que a gente consegue reservas diretas? E aqui são 2 formas, para ser bem objetivo aqui, tá, gente? São 2 formas, certeiras. Primeira é cliente fidelizado. Se o cliente, ou aqui não botei hóspede, né? Se a pessoa já te conhece, já hospedou, gostou, ela pode indicar para alguém, ela pode voltar. Isso daí é o melhor cenário, porque você já conhece a pessoa, já tem uma certa confiança, já viu que ela cuidou bem do imóvel, ela tem boas referências de você, então beleza. Aquele clássico caso de você recebeu um hóspede pelo Airbnb ou pelo Booking e a pessoa voltou. Você até pode falar para fazer de novo a reserva no Airbnb ou no Booking, mas muitos preferem já fazer direto, porque já tem uma certa confiança na pessoa e não paga a comissão da plataforma, tá? Cada avaliação que você consegue, você dá mais força para o seu anúncio, mas beleza, cada um tem sua estratégia. Eu, por exemplo, faço assim, se uma pessoa já chegou até uma acomodação minha, já se hospedou por uma plataforma e ela quer voltar, problema nenhum se ela quiser fazer direto. Se ela se sentir mais confortável pela plataforma, quem decide é ela. Mas se depender de mim, não tem problema nenhum fazer direto. É assim que eu trabalho, tá? Então, o hóspede fidelizado é o melhor dos mundos, porque ele já te conhece, você já conhece ele, e se ele voltar, você não vai ter custo nenhum por isso. Ele já está na sua base de cliente. Beleza. Só que qual que é o grande problema disso? É um número limitado, ou seja, você tem uma quantidade finita de clientes que já se hospedaram na sua acomodação, por maior que ela seja. Se for uma pousada, com multiquartos, enfim. Mas, quando a gente fala de reservas diretas, a gente não quer só depender de quem já ficou em nossas acomodações, de quem a gente já conhece. A gente quer o quê? A gente quer volume, a gente quer alcançar mais pessoas. E para isso, aonde a gente precisa estar? Aqui, na internet. E é aqui que a gente vai fazer o link, a conexão com a forma que eu comecei, né? Para a gente ganhar visibilidade, mais pessoas conhecerem nossas acomodações, nosso serviço, e a gente conseguir escalar o nosso trabalho, a gente precisa estar na internet. Não tem para onde fugir, e é por isso, né, que aquelas reportagens fazem sentido, né? Se você parar para pensar, as grandes empresas, os grandes negócios do século são o que são porque também estão na internet, tiveram uma estratégia muito acertada e tem uma presença muito forte online. É só você pensar Magazine Luiza, na Amazon, na Apple, no Mercado Livre, no iFood, na Uber, enfim, tem um monte de empresas, na Booking, no Airbnb, no TripAdvisor, tem um monte de empresas que eu poderia ficar até amanhã falando aqui para você, que hoje chegaram no nível que chegaram por saber utilizar muito bem a internet, tá? Então, se você quer alcançar mais pessoas, trazer mais clientes para sua acomodação, que provavelmente é o objetivo, você precisa estar com presença na internet. Mas não é só estar na internet por estar na internet. Você tem que saber trabalhar da melhor forma para isso trazer resultados efetivos para você, resultados na prática ali, tá? Só que a gente, beleza, você está falando muito bonito, muito teórico, mas a grande pergunta é, aonde está o ouro? E é aí que a gente vai entrar na próxima página, que é mídias sociais. Não precisa ser nenhum gênio para saber que hoje, onde as pessoas estão,
todo dia, cada vez mais investindo ou gastando, dependendo do ponto de vista, mais tempo nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. A gente está com uma série de mídias sociais que cada vez mais fazem parte da vida das pessoas. Aquilo está fazendo parte da rotina. É cada vez mais frequente, mais pessoas acessando o Instagram, passando mais tempo ali, se conectando, falando da sua vida, se informando, se entretendo. Então, as grandes empresas perceberam isso e estão ali. Sabe que não tem para onde fugir no sentido de, se quiser estar próximo do seu público, se quiser conseguir mais clientes, precisa estar onde as pessoas estão, que hoje são as mídias sociais. Só que aqui entra o que eu falei para você no início. Qual que é o grande problema das pessoas quererem te vender essa parte bonita dos benefícios de reservas diretas, que você tem que estar na internet? O grande problema é o seguinte, que é o conceito que eu trouxe para você, para deixar isso bem sólido para você lembrar isso no futuro, depois que acabar essa aula, tá? É o conceito que aqui eu chamo conceito iceberg. Conceito iceberg é o seguinte, você alguma vez já viu um meme no Instagram, na internet que seja, né, que só coloca as vantagens, os benefícios na parte de cima, que é a parte que a gente vê do iceberg, só que a maior parte do iceberg, na verdade, está submerso, está embaixo da água, e você não vê. E esse conceito é muito legal porque na internet, muitas pessoas, principalmente aquelas que querem te vender alguma coisa, é isso que elas fazem. Elas te mostram os benefícios, as partes boas, o que você vai ganhar, mas não mostram o trabalho, né, o que você precisa, o tempo que você vai levar, o investimento que você vai precisar para aquilo dar certo. E aqui eu vou trazer isso tudo para você. Por isso que eu te falei, aqui eu vou te revelar tudo que não te conto sobre reservas diretas. Então vamos lá. Primeira parte é o seguinte, vamos começar pela parte boa. O que a gente vê? O que te falam sobre reservas diretas? Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, escala. A internet é maravilhosa. Isso eu tenho que tirar meu chapéu. Olha a oportunidade que a gente está tendo agora. Eu não sei de onde você está assistindo, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Eu sou de Belo Horizonte, natural, mas eu vim cedo, quando eu tinha 4 anos para cá. E aí eu já perdi meu sotaque, eu sou falso mineiro, mas eu tenho muito orgulho da minha raiz. Todo ano eu vou lá, que minha família está lá em Belo Horizonte. Mas enfim, por que eu estou contando essa historinha? Porque você pode não estar no Rio, você pode nem estar no Brasil. E a gente está tendo essa oportunidade aqui de ter essa troca. Então, gente, a internet tem escala, a internet alcança mais pessoas de todos os lugares. Ela te dá esse poder de você conseguir amplificar a sua voz, mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço para muitas pessoas. A internet trouxe isso, deu poder de escala. Então, eu diria que escala é uma das grandes, se não for a grande vantagem da internet, a palavra escalável. Você tem mais voz, você pode mostrar o seu produto e serviço para muito mais gente. Enfim, a escala é na minha opinião, a grande arma da internet. Então, escala, no final de contas, é você conseguir levar para muitas pessoas o seu recado, a sua voz, o seu produto, o seu propósito, a sua ideia, seja o que for. Então, escala, na minha opinião, do Henrique, é a grande chave da internet, a grande vantagem, tá? E importante, saiba usar com responsabilidade, porque pessoas mal intencionadas ou que só querem vender, que pensam nela, podem, claro, né, usufruir isso, mas não da forma que deveria. Então, use isso com responsabilidade, certo? Segunda grande vantagem da internet, cliente. Por que cliente? 2 pontos. Cliente porque hoje praticamente todo mundo está na internet. A internet está cada vez mais acessível para mais pessoas no país. Tem até um estudo que revela que existem mais celulares do que número de habitantes no Brasil. Olha que loucura isso. Então, cada vez mais, a internet está mais acessível para as pessoas. E o segundo ponto é que você, através de algumas estratégias, principalmente de tráfego, que eu já vou entrar um pouquinho mais no detalhe daqui a pouco, você consegue alcançar os clientes que estão interessados no seu produto, no que você está falando, enfim, na sua ideia, no seu propósito, como eu falei. Então, você consegue direcionar e trazer clientes interessados no que você quer oferecer para eles, tá certo? Então, óbvio, as empresas, os negócios, você, nós queremos clientes que possam comprar a nossa estadia, a nossa diária. Então, essa é a segunda grande vantagem da internet, que é onde os clientes estão, tá? A gente alcança os clientes lá. Terceiro ponto da internet, oportunidade. A internet é um mar de oportunidade, oceano azul. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, que tem até um livro, né, sobre isso. Enfim, oportunidade é a palavra que cola quando fala sobre internet. E por que oportunidade? Vamos lá, eu até coloquei uma colinha aqui.
Porque se você tiver uma forte presença nas mídias sociais, você abre um leque de oportunidades. Isso é verdade? É. Só que daqui a pouco a gente vai entender o que a gente precisa, que é a parte, ó, que você não vê. A parte que você vê, que eu estou falando, é essa daqui, ó. Vocês estão vendo que aqui está o oceano, né? A gente está na parte de cima do iceberg. Então isso tudo é o que a gente vê, o que é bonito, o que as pessoas querem te vender. Então, quais oportunidades aqui a gente está falando? Pô, a gente tem a oportunidade da prova social. O que é prova social? Uma pessoa se hospeda na sua acomodação, na sua pousada, no seu apartamento por temporada, seja o que for, pô, e ela posta, te marca, aí você remarca, as pessoas veem aí as pessoas podem ver que você faz um bom serviço, isso fortalece a sua marca. Isso é muito bom para as empresas, para os negócios em geral, certo? Quais outras oportunidades? Você pode fazer parcerias com pessoas, com influencers que tenham correlação com o que você vende. Olha que baita oportunidade você não tem. Qual é a outra grande oportunidade? Reservas diretas. Você vai ter contato com pessoas interessadas na sua estadia, e aí já vão entrar em contato com você. Olha quanta oportunidade não está aí por trás das mídias sociais. Eu botei oportunidade, na verdade, oportunidade é um termo genérico que a gente consegue falar dos grandes benefícios que as mídias sociais te trazem. Então, qual que é uma dica que eu vou dar aqui para você? Toma cuidado quando as pessoas estiverem só te vendendo oportunidades. Filtra as informações que falam para você, que passam para você. Entenda a motivação por que as pessoas estão falando aquilo, porque vender oportunidade é relativamente fácil, tá? Mas enfim, que isso não deixa de ser verdade, eu não posso discordar, porque realmente a internet é um mar de oportunidade. E aqui, mais uma vez, é uma prova. Olha só, eu podendo te passar esse conteúdo aqui, você assistindo, a gente gerando essa troca, tá certo? Isso é uma grande oportunidade que se não fosse a internet, provavelmente a gente não teria. Enfim. E também eu poderia citar outras oportunidades. Pessoas podem acessar seu conteúdo, podem compartilhar com outras, enfim. A própria parceria é um bom exemplo. E aqui o conceito de visibilidade, na verdade, está muito correlacionado com escala, né? Consegue exibir mais o seu produto, o seu serviço para mais pessoas. Você consegue dar mais exposição. Você consegue fazer essa vitrine muito maior para que mais pessoas tenham acesso ao seu negócio, certo? E por fim eu coloquei conexão com hóspede. Isso é interessante porque as mídias sociais aproximam muito você do seu cliente. Isso é um ponto muito positivo. Porque reservas via plataforma, acaba que a relação fica impessoal. Você recebe a reserva, às vezes troca e-mail, enfim, não fica a relação hóspede e você, administrador, não fica tão próxima igual ficaria se fosse pelas redes sociais. Porque nas redes sociais você já tem contato direto com a pessoa. E isso costuma ser bom para o negócio, quando você estreita as relações humanas. Tá certo? Então, o fato de ter conexão com o hóspede é bem legal. E isso sem contar no que pode gerar depois. É aquilo que eu falei. O cliente pode ter uma boa experiência, aí pode marcar você nas redes sociais, isso pode gerar prova social para você. Enfim, aí pode realmente gerar uma bola de neve a favor do seu negócio. Isso tudo é verdade. Então, o fato de aproximar você do seu cliente é um benefício, isso sem dúvida, né? Inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais próximo você é do seu cliente, maior a probabilidade de você ganhar uma avaliação nota máxima, tá certo? Então, essas são as grandes vantagens de você estar na mídia social. Por quê? Para você conseguir reservas diretas, as mídias sociais hoje, né, no momento que eu gravo esse vídeo, nessa revolução digital que todos nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e o coronavírus acelerou ainda mais isso, o canal mais indicado para você conseguir reservas diretas, com volume, com escala, para realmente fazer a diferença e gerar impacto no seu negócio, na sua acomodação, é através das mídias sociais, tá? Então, aqui a gente acabou de falar da ponta do iceberg, do que você vê, do que todo mundo vende, os benefícios, a parte boa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever essas vantagens, a parte boa, né, que todo mundo vê, na parte de cima do iceberg. Vamos? Então tá aí, ó. Coloquei na parte de cima do iceberg aquilo que todo mundo vê, os benefícios, a parte boa do que as mídias sociais podem trazer para o seu negócio, se tratando exclusivamente de acomodações, de hospedagem. Então, o que eu fiz foi, eu destrinchei um pouco de oportunidade, coloquei reservas diretas, mas agora que são elas? Eu vou revelar para você o trabalho, o investimento, o que você precisa fazer, estudar, enfim, para que a coisa funcione, para que dê resultado, para que gere impacto na prática para você, para o seu negócio, para sua acomodação. Agora é a parte ali, ó, parte de baixo, que não fica visível. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que você não vê? Então vamos lá. Para que os clientes gostem do seu serviço, criem uma conexão verdadeira, autêntica com você, você precisa ter uma estratégia. Eu vou te passar alguns pontos aqui
né? Porque, no final de contas, o que a gente está falando aqui é sobre marketing digital. Marketing digital facilmente poderia ser uma graduação, uma faculdade. Só que marketing digital as pessoas aprendem ou na prática ou como concurso na internet. E aqui eu vou te mostrar a estrutura básica do marketing digital para você entender o que você precisa para realmente fazer a diferença com a mídia social, tá certo? Para que isso daqui, essa parte de cima, dê certo, funcione e você consiga as reservas diretas, isentas de comissão, essa conexão maravilhosa com seus clientes, o que a gente precisa fazer acontecer? A primeira coisa é o seguinte: produção de conteúdo. Produção de conteúdo, na minha opinião, é um ponto de partida. E eu vou te explicar por quê. Porque o seu cliente, que quando ele começar, na verdade ele não começa como cliente, ele começa como um curioso, como interessado, e ele vai se afeiçoando, ele vai se aproximando. Como? Com o conteúdo que você gera, com o valor que você entrega. Então você tem que pensar no conteúdo. Produção de conteúdo é muito amplo. Eu vou te dar uma ideia do que você precisa traçar. Você precisa pensar no formato que você vai fazer o conteúdo. Você precisa pensar no tipo de conteúdo. É foto? É vídeo? Qual é o tipo de conteúdo que você vai gerar? Você precisa pensar no que chamam de linha editorial. Você tem que pensar, o que eu vou entregar? Se eu tenho uma chácara, eu vou mostrar aqui as coisas que dá para fazer na chácara, que dá para pegar fruta do pé, que dá para fazer lareira, tem piscina, pode andar a cavalo, você tem café da manhã. Então você tem que traçar uma linha editorial, você tem que ter você tem que fazer um conteúdo com algum objetivo, né? Porque você vai vender para as pessoas o que elas querem comprar. E se a pessoa está indo para uma chácara, é legal ter, por exemplo, esse contato com a natureza. Então você tem que construir essa linha editorial até para a sua mídia social fazer sentido para essa pessoa seguir, tá certo? Outra coisa importantíssima de conteúdo, a frequência. Com qual frequência você vai postar? Para que as pessoas se aproximem, tenham interesse contínuo no que você oferece, tem que estar ali, todo dia, não necessariamente todo dia, mas tem que ter uma rotina, tem que estar sempre alimentando aquilo. Então, produção de conteúdo é tipo, formato, frequência, linha editorial, tem também um pouco de estratégia, né, que isso depende do que você quer vender, mas enfim, só estou trazendo aqui o que de produção de conteúdo você precisa se preocupar, tá bom? Qual que é a segunda parte? Branding. Henrique, muito bonito branding, palavra em inglês, mas tá, muito teórico, e aí? O que isso quer dizer? Branding é o seguinte: é a construção da sua marca, porque a partir do momento que você está na mídia social, você quer ser reconhecido de alguma forma. Como que você quer que as pessoas que se hospedaram na sua acomodação te identifiquem? A casa do Henrique, apartamento do Henrique, ou você vai criar uma identidade? Eu, por exemplo, tenho Minha Casa Sua Casa. Então uma pessoa fica hospedada no Minha Casa Sua Casa. Tá, você tem que criar uma identidade, uma referência, para quando uma pessoa, por exemplo, for indicar para outra, ou para quando ela for te seguir, te conhecer, quem é você? Aí você vai botar o seu nome, como que você vai se identificar? Isso é uma das partes do branding. Branding também vai ter o logotipo, qual que vai ser a sua logo do seu negócio, da sua hospedagem. Na hora de criar conteúdo, qual fonte você vai usar? Qual é a sua paleta de cor? Qual que é a sua identidade? A identidade do seu negócio, da sua marca, da sua acomodação. Tudo isso forma o branding, porque as pessoas que tiverem acesso ao seu conteúdo, à sua mídia social, ao seu site, até quando estiver na sua acomodação mesmo, elas vão entender que aquilo tem um conceito, tem alguma coisa maior por trás. E o branding é responsável por isso, tá? Eu trouxe do inglês porque branding é difícil de traduzir, mas é muito pensando na sua marca, mas a marca como um todo, passando pelo logotipo, pela construção de um conceito, de uma unidade, tá certo? Então isso é o branding, você vai precisar se preocupar também. Outra coisa é o seguinte, designer e social media. Social media é o nome do profissional que as pessoas contratam para, por exemplo, ficar responsável pelos posts no Instagram, né, para se preocupar com o conteúdo. Porque o que acontece? Nem todos os especialistas, por exemplo, eu entendo de hospedagem, de lugar de temporada, de pousada, nem todos os especialistas têm expertise em fazer um design, em fazer um post, né? Em criar a arte ali para você colocar nas redes sociais, na internet, para muitas pessoas terem acesso. Então, se você não tiver essa habilidade, você vai precisar contar com um profissional. O nome do profissional é social media, aquele que fica ali, responsável por postar conteúdo e tá alimentando aquilo. Para quê? Para aproximar o seu cliente de você, do seu serviço, tá certo? E o designer, que para fazer suas artes, às vezes para construir seu site. Afinal de contas, reservas diretas, se esse for o seu objetivo, é legal ter um site, ter um motor de reserva, né? Porque reserva direta você tem que pensar o seguinte: vai ter que bloquear o seu calendário. E se você estiver anunciando em algumas plataformas,
você tem que bloquear todos os canais para não correr o risco de ter overbooking, não é mesmo? O design social media é no caso de muitas pessoas que elas não têm habilidade ali para criar o conteúdo, fazer o conteúdo e postar. Então vai precisar contratar um designer social media, tá certo? Edição de vídeo, vamos supor, ainda no caso da chácara, de um sítio, de um chalé, é legal você fazer um vídeo mostrando, né, as áreas, mostrando se tiver um lago, um café da manhã. É legal fazer um vídeo. Pô, você vai precisar de alguém para editar o vídeo. Nem todo mundo tem familiaridade em edição. Eu mesmo, para fazer esse vídeo que eu estou gravando para você, eu tenho um editor por trás. Falando nisso, um grande abraço, Jason. Obrigado pela parceria, viu? Então, se no seu conteúdo você for gravar vídeos, você vai precisar provavelmente de um editor de vídeo, se você não tiver essa familiaridade. Tá certo? Para deixar o conteúdo o quê? Um conteúdo mais redondo, um conteúdo que chame a atenção das pessoas, tá certo? Então, você pode precisar de contar com um editor de vídeos, que é o meu caso, tá? Anúncio. Como que você vai alcançar mais pessoas? Pessoas que ainda não te seguem, pessoas que têm potencial, né, de reservar a sua acomodação. Você vai precisar de fazer anúncio, de investir dinheiro em propaganda. Para investir em anúncio, você precisa ter uma estratégia. Aonde que é melhor anunciar? Você vai anunciar no Google? Você vai anunciar no Facebook, no Instagram? Tem algum site que o seu público frequente, né, que você possa estar lá para anunciar o seu serviço, a sua acomodação? Então, anúncio, você precisa entender aonde que é melhor anunciar, até para não gastar dinheiro à toa. Vai que você anuncia num lugar que não é o melhor. E aí você está colocando dinheiro ali. Você está contratando um designer para criar arte. Então você precisa entender de anúncio. Outra coisa, criativo. Criativo é o seguinte: quando você faz um anúncio, sempre tem uma arte. Às vezes o anúncio é o quê? Um vídeo. Às vezes o anúncio é um texto. Às vezes o anúncio é uma imagem. A parte criativa do anúncio, por exemplo, a imagem, o vídeo, é o que a gente chama de criativo, tá? Qual que é o criativo do anúncio? Como que você melhor chama a atenção do seu cliente? O que mais atrai os olhos dele? O que mais retém a atenção dele? Isso é o criativo. Então você tem que entender qual o melhor criativo funciona para alcançar o seu público-alvo da melhor forma, tá certo? Isso é o criativo. Público-alvo. Quem é o seu cliente? São pessoas de 20 a 30 anos, com poder alto ou baixo aquisitivo, com ou sem filho, que tem tais hábitos, tais costumes, que costumam acessar tais sites. Você precisa entender qual é o seu público-alvo para quê? Também ser mais assertivo na hora de fazer anúncio. Para também no seu conteúdo, você fazer um conteúdo mais falando diretamente com eles. Vamos supor o seguinte cenário. O seu público-alvo são pessoas de 40 a 60 anos que gostam de conforto, que têm um poder aquisitivo maior e que tem um grau de instrução maior também. Então o que você vai fazer? Você vai fazer conteúdos que esse tipo de público goste. Às vezes é um conteúdo com um linguajar mais elaborado. Você tem que entender qual é o seu público-alvo para você fazer o seu conteúdo e os seus anúncios falando diretamente com ele, com você. Assim como eu estou falando aqui agora, olhando no seu olho, tá certo? Então você tem que entender, você tem que descobrir quem é o seu público-alvo. Mais uma coisa que você precisa entender, ou contratar alguém que entenda, que no caso é gestor de tráfego. Tráfego. O que é tráfego? É tudo que está por trás ali do seu anúncio, da propaganda que você vai fazer para alcançar mais pessoas. Saber segmentar um público, saber como operacionalizar o criativo, os formatos, se é formato quadrado, se é formato retangular, o vídeo, e aí as pessoas que assistiram até uma parte do vídeo são pessoas que gostam mais do que você oferece. Então, tráfego é toda a inteligência que está por trás dos anúncios que você faz para alcançar mais pessoas. E você não necessariamente precisa saber disso, mas se você não souber, você vai precisar contratar alguém. E copy. Copy também é um conceito do marketing digital. Copy, a melhor forma de explicar é o seguinte: é você convencer a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. Então, vamos supor que eu esteja vendendo alguma coisa. Então, eu quero convencer você de comprar essa coisa. Então, a copy é o que eu vou escrever, a forma que eu vou te persuadir para você fazer isso que eu estou pedindo. Um outro exemplo de copy. Eu fiz um post, né, no Instagram e eu quero que as pessoas comentem. Então, eu tenho que fazer uma copy pensando em persuadir as pessoas ali a comentarem, tá? Então, copy é uma forma de comunicação persuasiva para você conseguir alcançar seus objetivos. Então, tem um monte de gatilho mental que as pessoas usam, que existem, para fazer com que a pessoa tome a decisão que você quer que ela tome, tá? Isso é um conceito de marketing digital. Você não precisa decorar isso tudo que eu estou falando, mas é importante você entender que isso existe. E se você quiser alcançar seus objetivos, como, por exemplo, reserva direta,
a copy. Se você tiver, por exemplo, uma copy mais apurada, você vai estar mais próximo de alcançar o seu objetivo, tá? Então isso é copy. E por fim eu botei um cifrãozinho. Por quê? Você vai precisar de fazer investimento. Por exemplo, você vai precisar investir em fazer anúncio nas propagandas. Se você resolver investir no Facebook, você vai ter que entrar no Facebook Ads, botar dinheiro no anúncio. Se você não entender de tráfego, você vai ter que pagar um gestor de tráfego para fazer. Se você não souber fazer o post, você vai precisar contratar um social media ou um designer. Ah, quero construir uma marca. Se você não tiver habilidade com designer gráfico, você vai ter que construir uma pessoa que faça, né, um designer. Ou seja, o que você não tiver habilidade, você vai ter que contratar alguém. Então você precisa de investimento. Em outras palavras, reserva direta funcionam? Claro que funcionam, mas para funcionar, você tem que dominar esses pilares. Você tem que entender de marketing digital. Porque se você tiver essa presença na internet, se as pessoas te conhecerem, você gerar conteúdo com frequência, um conteúdo interessante, as pessoas vão começar a ter mais interesse por você, na verdade, pelo que você oferece, e aí isso vai facilitar e muito, vai encurtar, né, essa distância para conseguir reservas diretas, que as pessoas vão começar a ter interesse, e aí você pode colocar como objetivo, por exemplo, mandar mensagem para o WhatsApp, mandar mensagem no direct para reservar uma estadia, tá certo? Então, isso é o que você não vê ou o que as pessoas não te falam na hora de vender os benefícios. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever aqui embaixo essas coisas e algumas outras que eu lembrar aqui para você ver e comparar a diferença das coisas que a gente vê para as coisas que a gente não vê. Então vamos lá? Olha só quanta coisa apareceu aqui, ó, no que a gente não vê. Algumas coisas eu derivei porque enquanto eu ia escrevendo eu lembrei de uns pontos. Olha só quanta coisa não tem. Tem criativo, logotipo, edição de vídeos, social media, como eu falei, copy, produção de conteúdo. Tem que ter uma estratégia digital também. Se você vai fazer ou não vai fazer live, tem que ficar medindo o seu engajamento, ficar de olho nos concorrentes, formato e tipo de conteúdo. Tem gente que até faz por áudio, tem gente que só faz imagem, tem gente que faz texto, tem gente que faz site. Tráfego, como eu falei, enfim, tem um monte de coisa, linha editorial, frequência de postagem. Esses são alguns dos pontos, na minha opinião, os mais importantes, mais relevantes quando a gente fala de marketing digital. Porque hoje, para saber trabalhar as mídias sociais, você tem que entender de marketing digital. Então você tem que saber o que sua audiência quer. Você tem que postar, produzir o conteúdo que sua audiência quer receber. Eu vou te dar uma dica com relação a isso, fazendo um paralelo. Imagina uma loja de tênis. Já passou a época que essa loja de tênis tinha como estratégia ficar mostrando foto do tênis, do produto. Hoje em dia a gente vai além, a gente mostra os benefícios daquele produto ou serviço. Então, se eu fosse uma loja de tênis, ao invés de ficar mostrando foto do tênis, do produto, bonitão, assim, assado, eu vou mostrar os benefícios que usar aquele tênis traz, as opções que tem de combinar aquele tênis, como isso é importante para o bem-estar, para a autoestima da pessoa. Hoje, o marketing, ele é orgânico, ele está mudando. E hoje, o conteúdo é a melhor isca, mas você tem que saber qual é o melhor conteúdo para sua audiência querer te seguir e ficar interessado em você. Então, isso tudo está dentro ali que eu botei até de estratégia digital. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter a linha editorial, tá certo? Então, reservas diretas via mídias sociais, que é o maior canal hoje em dia, você precisa estar atento a esses pontos, de verdade. O marketing digital hoje, você tem que estar atento a esses pontos, tá? Porque através das mídias, né, das redes sociais, é o maior canal que você pode ter para conseguir as reservas diretas, tá certo? Só que a gente até aqui falou bastante, destrinchou ali no detalhe as reservas diretas. Eu prometi que também ia falar sobre as reservas plataformas, para quê? Para que a gente consiga comparar. Então vamos dar uma olhada nas reservas por plataforma. O que a gente tem? Olha só, quando a gente recebe uma reserva via alguma plataforma, seja Booking, seja Airbnb, TripAdvisor, Expedia, Teste.com, enfim, seja que for, na verdade, o que está por trás? O que a plataforma vende pra gente, oferece? Vamos lá, primeira coisa, a plataforma tem que estar constantemente investindo em propaganda, em anúncio. Então o que as plataformas sabem? As grandes, como Airbnb e Booking, por exemplo, elas sabem que é necessário estar sempre investindo ali em marketing, nos anúncios, em estar com uma forte presença no digital. Então, essas plataformas estão sempre investindo. Tanto que você pode fazer o teste. Vai no Google e escreve alguma coisa, estadia em a cidade ou região que for, acomodação em tal lugar,
hospedagem, você vai ver que os primeiros que aparecem é o Airbnb, é o Booking e algumas outras que investem e estão muito forte no mercado digital, porque elas sabem da importância de ter propaganda. Então, quando a gente recebe uma reserva para a plataforma, isso é fruto de muito investimento que a plataforma está fazendo ali, para estar muito presente na vida das pessoas, tá bom? Software e tecnologia. O que está por trás de software e tecnologia? Essas plataformas desenvolveram um sistema para que a reserva seja efetuada, para que a pessoa chegue e tenha uma boa experiência de navegação, para que o cliente ali consiga o objetivo que ele quer, que na maioria dos casos é reservar uma estadia, né? Então as empresas, as plataformas, as OTAs, né, investem no seu sistema, né, no seu software, na tecnologia, para que aquilo fique cada vez mais intuitivo e fácil, mais agradável para o cliente reservar, tá certo? E, por exemplo, se você quiser reserva direta, você provavelmente precisaria de ter um site com motor de reservas próprio, que essas plataformas têm. E outra coisa que essas plataformas também oferecem, como parte do seu software, o pagamento. No Airbnb, por exemplo, a transação financeira é por ele, então o hóspede paga para ele e depois o Airbnb repassa. Na Booking também tem essa opção, para quem quiser. Então, isso daí também entra como parte da tecnologia do sistema do software ali da plataforma, tá certo? Terceira coisa, funcionário. Para tudo isso acontecer tem que ter equipe, tem que ter os setores, por exemplo, atendimento ao cliente, os desenvolvedores. Tem uma série de profissionais que essas empresas precisam contratar para desempenhar diferentes funções para aquilo acontecer, tá certo? Então esse é o terceiro ponto das plataformas, o que elas oferecem para a gente. Quarto ponto, seguro e garantia. Quem é craque nisso é o Airbnb. Uma reserva pelo Airbnb passa uma segurança para as duas partes. O hóspede sabe que se tiver algum problema, o Airbnb vai se preocupar e vai resolver. O proprietário também tem um respaldo do Airbnb. Caso o hóspede faça alguma coisa na casa, tem o seguro lá da plataforma. Ou seja, uma reserva via plataforma também te dá esse respaldo, esse seguro, essa garantia. Né? Tem alguns casos, por exemplo, se você colocar nas suas regras da casa no Airbnb que o hóspede não pode fazer isso ou aquilo, e ele faz isso ou aquilo, você tem formas de penalizar ele. Se você receber uma multa, você pode cobrar pelo Airbnb. Esse é um seguro e garantia que a plataforma te dá. A própria questão dos contratos, porque se a reserva é direta, você vai precisar fazer um contrato. Se a reserva é pela plataforma, a plataforma mesmo já faz esse contrato, que é dela com o hóspede e você com ela. Então todas as partes ali estão respaldadas, né? Então esse é o quarto ponto, né, que é seguro e garantia. A plataforma consegue passar essa segurança para você e para quem está reservando, tá? Então esse é o quarto ponto que a plataforma te oferece. E por fim, reputação e credibilidade. Por exemplo, vamos supor que você esteja começando a anunciar hoje. Você está pegando carona em toda a credibilidade que aquela plataforma ali construiu ao longo de anos. Por exemplo, o Airbnb e o Booking. O Airbnb e o Booking são as plataformas conhecidas pela sua excelência, pelo bom serviço, e as pessoas que estão ali confiam nela. E a sua propriedade, que nunca foi reservada, vai pegar carona nessa credibilidade, vai pegar carona nessa reputação da plataforma. Então, de uma forma ou de outra, isso também está integrado no que a plataforma oferece para gente. Afinal de contas, as plataformas já são negócios, já são empresas consolidadas. E isso dá muita segurança e tranquilidade para ambas as partes. Só que isso tem um preço, né? E o preço disso chama o quê? O preço disso chama comissão. Só que, olha que interessante, na maioria das plataformas, você pode ter acesso a tudo isso e só paga se receber reserva. Então, as plataformas cobram em cima do valor que elas geram para você. Eu, particularmente, Henrique, do meu caso de casa, eu sou fã das plataformas. Por quê? Porque elas me entregam tudo isso aqui. Isso daqui poderia ser um trabalho que eu teria, mas o que eu prefiro? Eu prefiro pagar a comissão da plataforma para ela me dar todos esses serviços e mais. Quanto mais eu trabalho, quanto mais hóspedes eu recebo, quanto mais avaliações boas, claro, eu recolho, eu recebo, eu sei que eu vou ficando mais forte. Então o meu anúncio vai sendo melhor posicionado no Airbnb, melhor posicionado na Booking e por aí vai. Ou seja, os imóveis que eu administro começam a ganhar mais força nessas plataformas e elas entendem isso. Eu até gravei um vídeo, inclusive eu recomendo que você assista, que é o ciclo das OTAs, que se você entende ali o algoritmo, como trabalhar o seu anúncio, se a plataforma entende que você traz muito valor para ela, ela vai te projetar e vai começar a trazer excelentes resultados. Tem apartamento que eu comecei em 2016, apartamentos longe da praia, num bairro desconhecido aqui no Rio de Janeiro, enfim, que hoje bombam, mas bombam. Para você ter ideia, eu consigo faturar 3 vezes o valor do aluguel convencional lá.
Por quê? Porque eu soube trabalhar bem, nesse caso principalmente na Booking. Mas enfim, as plataformas me ofereceram isso, eu entendi e também agrego valor para eles. Eu gero boa experiência para os hóspedes, eu respondo rápido, tudo que eu preciso fazer eu faço. E aí a plataforma entende que eu sou um bom administrador. E aí faz o quê? Joga o meu anúncio lá para cima. E aí, se for bem trabalhado, os hóspedes vão reservar e aí a coisa acontece. Aí deixa a mágica acontecer, tá certo? Então é isso. Então, ou seja, a plataforma te oferece tudo isso por uma comissão. E na maioria das plataformas, tem plataforma que é diferente, mas é a menor parte dos casos, a regra é, você só paga se a plataforma te der resultado, tá certo? E aí, a média que as plataformas cobram é 15%. Só um adendo aqui, tem anfitrião e administrador de pousada também que reclama, e aí eu concordo, que a Booking, ela cobra comissão em cima das taxas. Isso eu acho muito feio, porque na Booking, por exemplo, eu tenho uma taxa de R$150 de limpeza. A Booking poderia só cobrar em cima das diárias, e aí a Booking cobra em cima da taxa de limpeza. Eu particularmente acho desnecessário isso, mas isso é um fato, e tô aqui minha nota de repúdio, tá? Isso daí realmente eu acho que não deveria ser assim. Mas beleza, eu, Henrique, sou fã das plataformas, porque eu entendo que se eu continuar fazendo um bom trabalho e mostrando para as plataformas que as acomodações que eu administro são boas e geram boa experiência para os clientes, elas vão me projetar isso daí todo mundo está ganhando, tá? Então esse é o comparativo que eu faço. As plataformas oferecem tudo isso pra gente, com o valor de comissão que eu falei para vocês aqui, ó, 15% em média, ou se você quiser reservas diretas, você já entendeu o que você vai precisar fazer, né? Então agora a gente vai entrar na parte final dessa aula. Porque é o seguinte, eu quero deixar bem claro uma coisa, não tem certo e não tem errado. Se você deve ou não deve trabalhar para conseguir reservas diretas, fazer a sua mídia social, enfim, não tem certo e errado. Existe o que funciona para você, existe o que dá resultado para você. Inclusive, quando as pessoas perguntam para mim, Henrique, mas qual plataforma funciona? Que eu não tenho resultado na Booking. mas eu gosto muito da Expedia. Já consegui reservar pelo TripAdvisor. Eu conheço anfitrião que tem resultado pelo OLX, pasme, OLX, e eu conheço anfitrião que nem anuncia no Airbnb, que vai só no Instagram. Então eu costumo dizer o seguinte, não tem fórmula de bolo. Para todo mundo funciona essa não funciona. Não, tem anfitriões que o Vrbo vai funcionar bem, tem para pousada, TripAdvisor funciona, enfim, ninguém melhor do que você para saber o que melhor funciona na sua acomodação. Então minha recomendação é que você faça alguns testes, porque às vezes tem uma plataforma que não funcionou para algum anfitrião ou um administrador de pousada, mas que para você funcione. Então você só vai descobrir se funciona para você se você testar, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei, em 2016, o alugue temporária, que hoje é o Vrbo, funcionava super bem, me trazia resultado. Quase toda semana eu tinha reserva pelo alugue temporária. Hoje em dia, eu quase não recebo reserva pelo Vrbo, que era o antigo alugue temporária. Então, antes, para mim, pro meu imóvel, funcionava e parou de funcionar. E por que eu tô te falando isso? Porque você tem que testar para ver o que funciona com você, tá certo? Por isso que quando alguém me pergunta qual plataforma funciona ou não, eu faço questão de explicar. Para algumas pessoas, para algumas características de imóveis ou acomodações, umas são melhores que as outras porque trazem mais resultado. Mas fica a minha dica para você. Teste. Não é fórmula de bolo. Pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros. Tá combinado? E aqui, a mesma coisa. Eu conheço alguns anfitriões que têm muito resultado pelo Instagram. Problema nenhum nisso. O meu papel aqui é te mostrar o que você vai precisar para gerar resultado. Porque isso, diferente do que te vendem, não é criar uma conta no Instagram, ficar postando quando der na telha e a mágica acontece. Não é. Quem fala isso para você, tome cuidado, tá? Por isso que aqui eu gosto de estimular seu senso crítico para você falar, eu acho que isso vai dar certo, ou, não é bem assim, deixa eu investigar melhor, tá certo? Então, para fechar com chave de ouro, deixa eu te ajudar. Eu vou te mostrar as perguntas que você tem que se fazer, que dependendo das respostas, você vai saber o que é melhor para o seu negócio. Se vale ou se não vale o investimento de tempo, esforço e trabalho para conseguir as reservas diretas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: eu entendi, no caso, você entendeu o tamanho e o escopo do trabalho? Tá claro isso? Deu para ter uma ideia do que você vai precisar se preocupar, dos profissionais ou freelancers que você vai precisar contratar, do que você tem que fazer, porque é o que eu falei anteriormente. Não é só criar uma conta no Instagram e, posta às vezes, stories, não sei se eu gosto. Tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um objetivo
E para alcançar esse objetivo, você tem que ter uma estratégia para chegar nesse objetivo. E essa estratégia para alcançar esse objetivo, você tem um monte de perguntas que você tem que responder. Qual é o conteúdo que eu vou postar? Qual é o formato? Qual é o tipo? A sua marca, seu logotipo já está pronta? Como você quer que as pessoas te identifiquem? Enfim, é tudo isso que eu já falei. O que você precisa saber? Você já sabe, deu para entender o que você realmente precisa para que isso dê certo, para que isso funcione? Beleza. Segundo ponto. O seu negócio tem a estrutura necessária? O que é ter estrutura? Você sabe fazer tudo isso que é preciso ou você vai precisar contratar alguém? Alguém já trabalha com você? Você consegue contar com profissionais que vão te ajudar nesse projeto a trabalhar o digital para sua acomodação? Vou dar alguns exemplos. Agências de aluguel de temporada com um portfólio grande de imóveis, rede de pousadas, já tem uma estrutura ali de equipe, de setor, de áreas, né? Já são negócios mais robustos. Então, ao meu ver, faz mais sentido eles investirem nessa parte. Né? Eles terem uma estrutura própria, um site com motor de reserva, faz sentido. É um investimento que, como na minha opinião é a médio e longo prazo, não é para curto prazo, esses negócios que são mais estruturados, são mais robustos, vale a pena começar a plantar sementinha para você ir regando e dar frutos lá na frente. Então, você tem que refletir isso para o seu negócio. O seu negócio tem estrutura necessária? Eu vou dar o exemplo do Mi Casa Sua Casa. Mi Casa Sua Casa, por enquanto, sou eu e eu tenho a Rose, que trabalha comigo fazendo a faxina e também responsável pelos imóveis, né? Quando precisa de manutenção, por exemplo. Mas eu não tenho uma estrutura para conseguir me ajudar com todos esses pontos. Então, eu tomei a decisão de não fazer rede social para divulgar os imóveis que eu tenho por temporada. Só que, dependendo de como as coisas desenrolarem, o futuro, não sei como vai ser, pode ser que faça mais sentido lá na frente. Mas hoje, eu com 8 imóveis, uma casa e 7 apartamentos, eu decidi que não faz sentido investir nisso daqui, tá? Pelo menos agora. Agora, tem o Omar do Rio, que é um parceiro meu de negócio. O Omar do Rio já tem para lá de 70 acomodações, tudo por temporada aqui no Rio. Se você tiver interesse, até procura. O Omar do Rio, ele investe nisso. Ele tem o Instagram, ele tem uma equipe que ajuda a postar, ele está todo dia alimentando. No Omar do Rio, no caso do Omar do Rio, eu concordo que faz sentido. Ele já buscar as reservas direto. O negócio dele já é mais robusto, tem mais estrutura. Aí você tem que levar isso para sua realidade. O seu negócio é só você já dá conta das tarefas operacionais, do administrativo, você registra as informações da sua reserva, você já dá conta do teu negócio, você tem condição de tocar isso, você tem alguém que te ajude, é você que tem que responder para saber se faz ou não faz sentido, tá certo? Terceiro ponto, é o momento certo? Todos nós temos prioridades. Você tem que saber qual que é a sua prioridade. Eu conheço alguns anfitriões que estão no momento de captação, estão atrás de imóveis para administrar, então agora não é o momento de se preocupar com isso. De repente, quando tiver um portfólio ali de imóveis, uma carteira mais consolidada, aí beleza, pensar mais no futuro e começar a botar a mão na massa nisso. Mas qual é a sua prioridade agora? É bom evitar de colocar a carroça na frente dos bois. Então, entenda qual que é a sua prioridade e veja se faz ou se não faz sentido colocar mais essa para você conseguir as reservas diretas. Tudo é questão de prioridade. E como você está vendo, você vai ter trabalho. Então, minha recomendação é que, se você for colocar a mão nisso, que você faça bem feito. Ou seja, que estabeleça isso como prioridade e trabalhe para dar certo. Porque eu vejo muitos casos de pessoas que criam a conta e não fazem da forma que deveriam e, consequentemente, não têm o resultado que esperavam ter, tá certo? E, por fim, retorno e resultado. É esperado? Então, vamos lá. Você entendeu o tamanho, o escopo, / complexidade do trabalho. Você está com estrutura para tocar isso. É a sua prioridade? Agora é a hora? Se as respostas forem sim, toca o barco, coloca a mão na massa, que vai dar certo, mas você tem que ir acompanhando os resultados, porque entra muito investimento, tanto em anúncio quanto em profissionais que desempenham que você não vai conseguir desempenhar. Eu, por exemplo, como eu dei o exemplo do editor de vídeo. Então você tem que acompanhar os resultados para ver se o retorno está condizente. Será que as reservas que eu estou recebendo direto estão pagando os meus custos? Será que o tempo, esforço e trabalho que eu estou tendo está justificando? Eu conheço anfitriões que sim, como eu te falei, só alugam pelo Instagram. Excelente trabalho. Agora, você tem que mensurar isso. Então, se você tomou essa decisão, se você vai dar esse passo, se você quer que a coisa aconteça, você tem que mensurar e saber se está dando resultado, se está dando retorno, se está justificando o investimento de tempo, dinheiro e trabalho, tá certo? E assim eu fecho a nossa aula. É muito conteúdo, eu poderia ficar falando disso
o dia inteiro. Olha quanta informação. Eu sei que é muita coisa nova, mas para mim o mais importante é estimular você a ter um senso crítico quando alguém te vender que reserva direta isso, reserva direta aquilo, reserva plataforma isso, reserva plataforma aquilo. Não tem certo, não tem errado, mas ninguém é melhor do que você para saber o que é melhor para o seu negócio e para sua acomodação, tá certo? Eu me sinto na obrigação de compartilhar o conhecimento que eu tenho aqui para te ajudar nessa tomada de decisão. O que é melhor para o seu negócio? É você que tem que responder. Até o próximo vídeo.